Tá, quem está vindo pela primeira vez? Algum de vocês está vindo pela primeira vez? Acredito que não, né? É a primeira vez que você está vindo? Ah, tá. Ótimo. Mas antes de qualquer coisa, por favor, sejam muito bem-vindos. Vamos cantar aqui uma canção para que a gente possa entrar no humor, né, da aula. Então a gente canta para que a gente possa aproveitar a nossa mente e focarmos no que a gente vai poder ler e aprender. Jamuna Tira Vanata
Muito bom dia a todos mais uma vez. Bom dia. Oi? Não, tá. Pode pegar. Eu vou ler aqui o meu. Ele já foi comido por traças, mas eu ainda estou apegado a ele. Ele é isso, ele foi mesmo aqui, coitadinho. Aqui as traças, ó, para não dizer que eu estou inventando. Mas ele ainda está vivo e forte. Hoje, eu escolhi para o dia de hoje o verso 9 e 11. Por que eu escolhi esse verso? Como hoje é o Festival de Balarama, então o que é que eu fiz? Eu pensei, eu vou investigar na Bhagavad Gita, aonde aparece a pessoa de Balarama na Bhagavad Gita para pegar esse verso e trazer para o dia de hoje, né? Eu pensei assim. Só que, ironicamente, existem vários versos em que aparece a palavra bala, que significa força. Existem outros versos que aparece a palavra arama, mas a palavra Balarama como a pessoa de Balarama só aparece nesse verso. Não exatamente no verso, mas nas explicações de Prabhupada. E é interessante que o verso, ele fala exatamente de Deus como uma pessoa. Não qualquer tipo de pessoa, mas uma pessoa com uma forma humana. E aí, esse verso, ele faz parte do capítulo 9, que significa o conhecimento mais confidencial. Então, o capítulo 9 é o capítulo que trata de aspectos que são íntimos da pessoa do divino, Sri Krishna. E aí a gente vai ler hoje, vai tratar especificamente do texto 11 do capítulo 9. Repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bom, vou ler aqui o verso. Avajananti mamuda manusintanu ajritam param bhavam ajananto mamabhuta maheshwaram. Avajananti mamuda manusintanu ajritam param bhavam ajananto mamabhuta maheshwaram. Por favor, repitam comigo. Avajananti. Zombam. Mam. De mim. Mudaha. Homens tolos. Manusim. Numa forma humana. Tanum. Corpo. Ajritam. Assumindo. Param. Transcendental. Bhavam. Natureza. Ajananta. Desculpe, Ajananta. Não conhecendo. Mama. Minha. Bhuta. Tudo que existe. Maheshwaram. Propriedade supremo. Tradução por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Os tolos zombam de mim quando eu descendo na forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental e meu domínio supremo sobre tudo que existe. Repitam comigo. Os tolos zombam de mim quando eu descendo na forma humana. Os tolos zombam de mim quando eu descendo na forma humana. Eles não conhecem minha natureza transcendental e meu domínio supremo sobre tudo que existe. Significado, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Das outras explicações dos versos anteriores neste capítulo, está claro
que a suprema personalidade de Deus, embora apareça como um ser humano, não é um homem comum. A personalidade de Deus, que conduz a criação, a manutenção e a aniquilação da manifestação cósmica completa, não pode ser um ser humano. Não obstante, há muitos homens tolos que consideram que Krishna é tão somente um homem poderoso e nada mais. Na realidade, ele é a personalidade suprema original, como se confirma no Brahma Samhita. Ishvaraha Paramaha Krishnaha. Ele é o Senhor Supremo. Existem muitos Ishwaras, ou seja, muitos controladores. E um parece maior que o outro. Na administração ordinária dos assuntos do mundo material, encontramos alguns funcionários ou diretor. E acima dele é um secretário, e acima deste um ministro, e acima deste um presidente. Cada um deles é um controlador, mas é um controlado pelo outro. No Brahma Samhita está dito que Krishna é o controlador supremo, sem dúvida. Há muitos controladores, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, mas Krishna é o controlador supremo. Ishvaraha Paramaha Krishnaha. O seu corpo é Satchidananda, não material. Só um adendo aqui rápido, esses três nomes são nomes que aparecem no Brahma Samhita, que designam as qualidades da pessoa do Supremo. Ishvara, aquele que controla, Paramaha, aquele que é transcendental, e Krishna, aquele que é completo de fama. E Satchidananda, o que é pleno de bem-aventurança, pleno de conhecimento e pleno de satisfação. Os corpos materiais não podem executar os atos maravilhosos descritos nos versos anteriores. O corpo dele é eterno, bem-aventurado e pleno de conhecimento. Embora ele não seja um homem ordinário, os tolos zombam dele e consideram que ele é um homem ordinário. Aqui, o corpo de Krishna é denominado Manusim, porque ele age como um homem, um amigo de Arjuna, um político envolvido na batalha de Kurukshetra. Ele age em tantas maneiras como um homem ordinário, mas na realidade seu corpo é Satchidananda Vigraha, bem-aventurada, eterna e conhecimento absoluto. Isso também se confirma na língua védica. Satchidananda Rupaya Krishnaya. Ofereço minhas reverências à suprema personalidade de Deus, Krishna, que é a eterna forma bem-aventurada de conhecimento. Há outras descrições na língua védica também. Tam ekam govindam. Você é Govinda, o prazer dos sentidos e das vacas. Satchidananda Vigraham. E sua forma é transcendental, plena de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. Apesar das qualidades transcendentais do corpo do Senhor Krishna, de sua plena bem-aventurança e conhecimento, existem muitos assim chamados eruditos e comentadores do Bhagavad Gita que zombam de Krishna como um homem ordinário. O erudito pode nascer como um homem extraordinário, devido ao seu bom trabalho anterior, mas esta concepção de Shri Krishna deve-se a um pobre fundo de conhecimento. Por isso ele é denominado Muda, pois só as pessoas tolas consideram Krishna um ser humano ordinário, porque não conhecem as atividades confidenciais do Senhor Supremo e suas diferentes energias. Eles não sabem que o corpo de Krishna é um símbolo de conhecimento completo e bem-aventurança, que ele é o proprietário de tudo e que ele pode dar liberação para qualquer pessoa. Por não saberem que Krishna tem tantas qualidades transcendentais, eles zombam de Krishna. Eles tampouco sabem que o aparecimento da suprema personalidade de Deus neste mundo material é a manifestação de sua energia interna. Ele é o mestre da energia material, como já se explicou em vários lugares. Mama Maya Durachaya. Ele proclama que a energia material, mesmo sendo muito poderosa, está sob seu controle, e qualquer um que renda a ele pode sair do controle desta energia material. Se uma alma rendida a Krishna pode sair da influência da energia material, então como pode o Senhor Supremo, que conduz a criação, manutenção e aniquilação de toda a natureza cósmica, ter um corpo material como nós? Como pode? Tal concepção de Krishna é uma tolice completa, afirma Prabhupada. Não obstante, as pessoas tolas não podem conceber que a personalidade de Deus, Krishna,
que aparece exatamente como um homem ordinário, pode ser o controlador de todos os átomos e da gigantesca manifestação da forma universal. É quase uma contradição, né? Mas por quê? Ele vai explicar. O maior e o mais diminuto estão além da concepção dessas pessoas, de modo que eles não podem imaginar que uma forma como a de um ser humano possa simultaneamente controlar o infinito e o diminuto. Na realidade, embora ele controle o infinito e o finito, ele está a toda parte desta manifestação. Quanto ao seu Yogam Aishwarayam, sua energia transcendental inconcebível, se afirma claramente que ele pode controlar o infinito e o finito simultaneamente, e que ele pode permanecer à parte deles, embora os tolos não possam imaginar como Krishna, que aparece exatamente como um ser humano, pode controlar o infinito e o finito. Aqueles que são devotos puros aceitam isto, pois eles sabem que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Portanto, eles se rendem completamente a ele e se ocupam em consciência de Krishna, em ação devocional. Há muitas controvérsias entre os impersonalistas e os personalistas sobre o aparecimento do Senhor como um ser humano, mas se consultamos o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, os textos autorizados para a compreensão da ciência de Krishna, então podemos compreender que Krishna é a suprema personalidade do divino. Ele não é um homem ordinário, embora tenha aparecido nesta terra como um ser humano ordinário. No Srimad Bhagavatam, primeiro capítulo, quando os sábios indagam sobre as atividades de Krishna, se afirma que o seu aparecimento como um homem confunde os tolos. Olha que interessante. Nenhum ser humano poderia executar os atos maravilhosos que Krishna executou enquanto esteve presente nesta terra. Quando Krishna apareceu diante de seu pai e sua mãe, Vasudeva e Devaki, ele apareceu com 4 mãos, mas depois das orações dos seus pais, ele se transformou em uma criança ordinária. Seu aparecimento como um ser humano ordinário é um dos aspectos de seu corpo transcendental. No 11º capítulo da Bhagavad Gita, também se afirma, Tenaiva Rupena, Arjuna suplicou para ver outra vez essa forma de 4 mãos. E quando Arjuna fez essa súplica para Krishna, ele assumiu sua forma original outra vez. Todos estes aspectos diferentes do Senhor Supremo certamente não são de um ser humano ordinário. Não são. Alguns daqueles que zombam de Krishna, que estão contaminados com a filosofia Mayavadi, citam o seguinte verso do Srimad Bhagavatam, 3, 29 e 21, para provar que Krishna é apenas um homem ordinário. Aham sarveshu bhuteshu bhutatmanavasti sada. O Supremo está presente em toda a entidade viva. É preferível tomarmos nota deste verso particular dos Acharyas Vaishnavas, como Jiva Goswami, em vez de seguir a interpretação de pessoas não autorizadas que zombam de Krishna. Jiva Goswami, comentado sobre este verso, diz que Krishna, em sua expansão plenária como Paramatma, está situado nas entidades móveis e imóveis, como a superalma. Por isso, qualquer devoto neófito que dá sua atenção simplesmente para o Archamurti, a forma do Senhor Supremo no templo, e não respeita outras entidades vivas, está adorando inutilmente a forma do Senhor no templo. Há 3 tipos de devotos do Senhor. O neófito, que está no estágio inferior, o devoto neófito dá mais atenção à deidade no templo que aos outros devotos. Ao que Jiva Goswami adverte que este tipo de mentalidade deve ser corrigido. Um devoto deve ver que Krishna está presente no coração de todo mundo como Paramatma. Por isso, todo corpo é uma corporificação ou templo do Senhor Supremo. E como tal, de maneira como se oferece respeito ao templo do Senhor, similarmente deve-se respeitar apropriadamente todos e cada um dos corpos nos quais o Paramatma, portanto, deve-se dar o devido respeito a todo mundo e não se deve negligenciar ninguém. Existem também muitos impersonalistas que zombam da adoração no templo. Eles dizem, já que Deus está em toda parte, por que uma pessoa deve se restringir à adoração no templo? Mas se Deus está em toda parte, por que não haveria de estar no templo também ou na deidade?
Embora o personalista e o personalista brigarão perpetuamente um com o outro, um devoto perfeito em consciência de Krishna sabe que, embora Krishna seja a personalidade suprema, ele é todo penetrante, como se confirma no Brahma Samhita. Embora sua morada pessoal seja Goloka Vrindavana, ele permaneça sempre ali, ainda assim, através de suas diferentes manifestações de energia e de sua expansão plenária, ele está presente em todas as partes da criação material e espiritual. Jai Shila Prabhupada. Gente, aconteceu uma situação interessante. Eu acessei o Veda Base em inglês e lá eles colocam o verso que aqui foi omitido, que é exatamente quando ele diz que Krishna se manifesta tanto quanto como pessoa, mas junto com o seu irmão mais velho, o Senhor Balarama. Om Magnanati Mirandasya Yanayanan Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Guravani Pracharine Vishesha Sunyavadi Paschyata Deshatarine Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Rudananda Swami Tinamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medashe Prabhupada Pramodaya Gustasiddhanta Nasine. Peço licença, do meu mestre espiritual para poder falar desse assunto. É bastante interessante porque esta explicação, desculpe se ela parecer um pouco longa, mas é importante a gente refletir que este verso é o verso em que Krishna diz claramente: podem zombar de mim, homens tolos falam de mim, mas a minha condição é esta. Eu sou a pessoa que o meu corpo está além desta concepção material. Esta concepção material não cabe a uma pessoa transcendental como eu, como Krishna. Prabhupada, ele define questões bastante significativas neste verso, né? A primeira delas é que ele usa uma expressão chamada Manushin. Manushin significa uma forma humana, uma forma que é de pessoa humana. E muitas vezes, muitos ateístas, muitos ateus, né, muitas pessoas materialistas, vão dizer assim: uma pessoa vai criar um Deus que seja a forma humana para que a gente, como humano, consiga se identificar com a forma do divino, né? Esta é a argumentação de um ateísta, de um impersonalista. Mas o personalista, o espiritualista, acredita no oposto. Só é possível existir uma forma humana como a nossa, porque existe uma forma humana original. Se não existir uma forma humana original, como teríamos essa forma? Né? É exatamente o oposto do que os ateístas eles costumam afirmar. E aí é interessante porque Krishna, ele diz: os tolos que não sabem das coisas, vai dizer que eu sou apenas um homem com poderes, né? Porque a gente tem que entender também que quando Krishna se manifesta, né, neste mundo, na época que ele se manifesta, existiam muitos homens com muitos poderes místicos, né? De movimentar fogo, mover objetos, né? Existiam né, as armas de mantra, né? Tudo isso era uma era em que esses fenômenos eles aconteciam. E é interessante porque quando a gente analisa a relação disso com o Senhor Balarama, fica ainda mais claro, fica ainda mais fácil de entender. Por quê? Porque Krishna, toda vez que ele se manifesta, ele nunca está sozinho. Krishna, ele não tem a natureza divina de
alguém que está de um burocrata, né? É interessante entender que neste verso, Krishna manifesta a verdadeira natureza dele como alguém que está no relacionamento com as outras pessoas, né? Então, ele fala aqui que ele tem essas qualidades, mas essas qualidades divinas, transcendentais, se manifestam exatamente em função de que este mundo material, este mundo fenomenal, né, é uma parte dele. Então, quem é Balarama neste processo? Balarama, ele é a manifestação da estrutura que é necessária para que Krishna se manifeste. Por exemplo, você vai precisar receber pessoas em uma festa. Você vai fazer uma festa, por exemplo, né? Quando você pensa no que vai ser necessário para você receber as pessoas dentro dessa festa, vai ser o quê? Mesas com cadeiras, pratos, bolo, talheres, flores. Pronto. Toda essa parafernália para a festa. Então, se não tiver essa parafernália, é possível fazer a festa? Mas não vai ser a festa, não é. Uma festa sem nada. Uma festa isso, só com alegria. Não tem como. Então é necessária essa estrutura. Então essa estrutura é Balarama, é a força do divino. Então antes, a primeira coisa que o divino manifesta é a sua própria força. Então a força para que ele se manifeste. Então se ele precisa comer, ele precisa de um prato. Se ele vai comer, ele precisa de um talher. Se vai lavar, precisa de uma água. Se vai varrer, precisa de uma vassoura. Se vai vestir, precisa de uma roupa. Então, tudo isso é Balarama. Deu para entender? E, então, toda vez que você se relaciona com Krishna, você está se relacionando necessariamente com Balarama. Porque você está se relacionando com Krishna no elemento que estabelece a conexão. Seja verbo, seja mente, seja desejo. Olá, seja muito bem-vinda. E aí, olha que coisa interessante. E aí aqui, nessa explicação, ele fala sobre a natureza do corpo. E quando eu estava estudando, eu pensei assim, eu falei, gente, será que eu trago essas categorias, né, para não parecer como é a aula do professor Chatildo? Eu não quero não, eu quero que a gente possa dialogar sobre essa filosofia de um jeito assim, bastante divertido, né, bastante lúdico, e que a gente possa também entender essas categorias de uma forma bastante interessante. Para a gente poder entender a natureza do corpo, ele usa aqui uma palavra muito interessante. Ele usa aqui uma palavra chamada Bhuta. Bhuta, que está traduzido aqui como tudo que existe. Bhuta é uma expressão que designa a natureza de um corpo associado à alma que dá vida a ele. Ou seja, Bhuta vem da raiz Bhut, que significa vir a ser. Olha que interessante. Este nosso corpo, ele não ele veio a ser corpo na relação da alma corporificada, manifestada nele. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Mama Bhuta Maheshwaram. Minha propriedade
é de tudo que existe, é do Buta, é dos seres que vêm a ser. Então, o que ele está dizendo aí? Que ele é o proprietário da própria existência e do que vem a ser a manifestação destes corpos vivos, né? Destes corpos como seres. E é interessante também, porque aqui aparece uma outra palavra para corpo, chamado Tanum. Tano significa corpo, mas corpo material, totalmente material. É um corpo de, como é que eu diria? Um corpo material materializado, né? Seria a expressão correta para Tano. E aqui ele diz, Manushin Tanum Ajritam, assumindo o corpo de uma forma humana. Mas este corpo é o quê? É um corpo mesmo? É um corpo mesmo. Com carne, com sangue, com saliva, com todas as estruturas de um corpo. Mas este corpo que ele assume é um corpo material? Não. É um corpo materializado com transcendentalidade. Então, já imaginou? Pensem comigo. Mãe Yashoda, ela tem um filho. Este filho não faz xixi. Ia ser muito estranho, pensem comigo, uma pessoa tem uma criança que não urina. Ela acharia o quê? Que ele é humano? Não. Então, quando ele assume a forma humana, ele vai defecar, ele vai mijar, ele vai comer. Mas esse ato que ele está fazendo é um ato material? Não. Mas é um ato materializado. Vocês conseguiram compreender? Por favor, se tiverem alguma dúvida, é assim. Não é material porque vem dele. Não é material porque vem dele, digamos assim. Ele é a pessoa suprema do divino, certo? Ele está completamente transcendente a este mundo material. Então, digamos que ele não precisa comer? Não precisa. Ele não precisa, tem alguma necessidade corporificada que esteja associada a ele? Nenhuma. Mas uma vez que ele assume a forma humana, ele vai agir como desumano ou como sobre-humano? Não. Ele vai agir como humano. Mas vai agir como humano transcendente a esta condição material. É o ponto filosófico central do entendimento deste verso. Né? Então, por quê? Porque na hora que você se relaciona... Então, quando você se relaciona com Deus, já imaginou se você fosse fazer uma relação que não perpassasse por um aspecto material? Seria extremamente difícil, quase impossível você se relacionar. Por exemplo, você se relaciona com a comida. Então, agora eu vou comer alimentos na consciência de Krishna. Você se relaciona com roupas. Vou agora me vestir segundo roupas que sejam limpas. Não vou mais me vestir de qualquer jeito. Eu me relaciono com pessoas. Então agora eu vou me relacionar com as pessoas seguindo critérios que são espiritualizados, transcendentais. Então a gente não vai abandonar o mundo material sendo espiritual, é o contrário. Você vai espiritualizar a sua ação material. A ação material vai passar a ser uma ação espiritualizada para ter um caráter que seja de transcendentalidade. Porque senão... E aí a deidade serve para isso, para ocupar os seus sentidos. Então, quando você está cantando aqui, a gente não está cantando para o nada. A gente está cantando aqui, visualizando a deidade, uma forma espiritual, transcendental, que nos lembra quem? Um ser humano sorrindo. Então, quando você olha, ele está dizendo o que para você? Eu sou uma pessoa feliz. Então, quando você manifesta a sua arte espiritual, você vai manifestar com esse humor de riso,
de alegria. Então a deidade ela está ali para ocupar os seus sentidos. Ah, beleza, e quando acabar aqui a gente vai fazer o quê? Comer um bolo delicioso. Por quê? Porque a gente está em uma posição da qual a gente não se alimenta de luz, né? A gente se alimenta de proteínas, lipídios e... né? A gente está... carboidratos, por aí vai, né? A gente está amarrado a esse mundo, a gente não está... a gente não é descorporificado. E aí é interessante esse verso, porque quando a gente se relaciona, né, com esse processo, é como se o seu corpo fosse também a manifestação de Balarama, né? Porque toda manifestação material, tudo que está neste mundo material é a manifestação de Balarama, né? Que recebe também um outro nome, que se chama Ananta, que significa aquilo que não tem fim. A, de negação, Nanta, de finitude, fim. Ananta, o que não tem fim. Né? E aí, é interessante para se pensar, porque se a gente for refletir sobre a natureza da força do divino, é uma natureza que não tem fim, né? Todas as práticas espiritualistas do mundo dão à pessoa do divino exatamente esta primeira qualidade de força, de potência, não é isso? Todos acreditam, seja cristãos, sejam muçulmanos, sejam judeus, todos têm isso em comum, de dar a Deus a natureza de potência, de força original. E uma outra coisa também que está dito aqui, bastante interessante, que é a explicação aqui de Prabhupada sobre dois aspectos que para algumas pessoas pode ser um pouco complicado para entender, mas que é fácil de ser compreendido se você faz uma análise muito rigorosa, que é o seguinte: a natureza personalista e a natureza impersonalista do divino. Olha o que ele diz aqui. Há muitas controvérsias entre os impersonalistas e os personalistas sobre o aparecimento do Senhor como um ser humano. Mas se consultamos o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, os textos autorizados para a compreensão da ciência de Krishna, então podemos compreender que Krishna é a suprema personalidade do divino. O que é que está sendo dito aí? Está sendo dito que Krishna é a única pessoa divina? Não. Existem outras pessoas divinas. Krishna é quem? De todas as pessoas do divino, ele é a pessoa superior a todas. É isso que está sendo dito. Não está sendo dito que não existem pessoas divinas outras. Mas aqui está sendo afirmado que estas pessoas divinas não se manifestam sem a manifestação do original. Então, Balarama é uma pessoa divina? É. Ele se manifesta independente de Krishna? Não. Então, o que está sendo dito aqui é que toda natureza, ela tem uma fonte. E esta fonte, ela é sempre pessoal. Sempre tem algo original, uma fonte originária para todas as... É como se a gente pensasse
sobre diferentes qualidades de poços de água. Se você tem um poço com água que só dá para tomar banho, um poço com água que só dá para lavar a casa e um poço com uma água que seja totalmente limpa. Então, este poço com água totalmente limpa, uma vez que você acessa uma água que é limpa, você pode fazer o que você quiser com essa água. Seja beber, seja tomar banho, ou seja lavar a casa. Mas uma água que é suja, não tem condição de você beber. Você só tem condição de lavar a casa. Ou de realizar uma determinada coisa. Você não vai ter condição de utilizar essa fonte para quaisquer que sejam as atividades. É a mesma coisa que está sendo dito aqui. Uma vez que Krishna é a fonte originária do Supremo Divino, uma vez acessando essa natureza divina, você acessa todas as fontes divinas e de compreensão, se você acessou a fonte originária. Eu quero finalizar aqui falando de que o que é interessante, o que é importante, é a gente entender que o templo, as deidades, ou seja, essa estrutura arquitetônica, essa estrutura material, ela é importante, ela é extremamente relevante para a ação que é espiritual, mas ela não é determinante. Porque, do ponto de vista da transcendência, o nosso corpo, o nosso eu, também é a manifestação de Balarama. Então, assim como Deus está em tudo, a nossa visão ela pode se ampliar. A gente vem para aqui para poder falar de Krishna, poder ver as deidades, poder realizar essas atividades como atividades transcendentais, como atividades espirituais, mas as nossas atividades não podem se restringir apenas a este espaço, né? Elas podem ampliar, elas podem se expandir, como estamos aqui agora, né? Estamos aqui no templo, mas estamos online, eu tinha até me esquecido. Quer dizer, então o conhecimento também está se expandindo, né, em termos de espaço e de categoria. A gente sempre abre para perguntas, para algumas dúvidas, por favor. Sintam-se à vontade para quaisquer comentários ou quaisquer dúvidas ou questões outras. Questões outras. Assim, já ouvi falar que o corpo material é algo morto, né? É matéria Isso. inerte. Então, quando eu percebi, escutei que eu sou a alma espiritual, que eu habito dentro do corpo, então eu me assustei com isso. Porque eu pensei, eu sou vivo, moro dentro de uma coisa morta. Então eu fiquei extremamente apavorado. Então, como eu posso conciliar essa coisa de que eu estou dentro de algo morto e estou vivo? Vamos lá. Como eu trouxe aqui, como é que chama Acharadeva, né? H.D. Goswami, ele faz uma coisa bastante interessante. A Bhagavad Gita, de Prabhupada, ela foi pensada para que você estudasse degrau por degrau na leitura dos 18 capítulos da Bhagavad Gita. Então, o que Prabhupada fez? Prabhupada, ele fez uma introdução ampla e depois ele vai. Verso 1.1, ele explica e ele diz o que é. Verso 1.2, ele explica e ele diz o que é. Verso 1.3, e ele vai explicando degrau por degrau. Então, para que você compreenda, é necessário que você, de alguma forma, leia a obra completa e arme o quebra-cabeça, né? Porque a gente vai estudar aqui, verso a verso, a grande estrutura. O que a Charadeva propõe é que você pegue a categoria
e estude a categoria em que lugares da Bhagavad Gita está manifestada essa categoria. Então, qual é a categoria que a gente vai agora tratar? Corpo. Quais são as palavras da Bhagavad Gita que se referem a corpo? Bhuta, Jiva e Dehi. São 3 palavras e Tanu, que não tem aqui. São 4 palavras que designam corpo. Bhuta é o quê? É a alma que corporificou. É o que vem a ser. É o ser vivo. Isso é Bhuta. Tanto que antigamente os devotos, quando se referiam a manifestações fantasmagóricas, eles se referiam como Bhuta. O que não é uma expressão de toda equivocada, mas é uma expressão que não define o que é o Bhuta. A outra expressão é Jiva, que é vivo, vida. Então, Jiva é o que faz o ser estar vivo, é a alma. E Dehi é corpo e, por vezes, aquele que está corporificado. Então, Bhuta se refere à alma que corporificou, Jiva ao corpo que ganha a vida por ter alma, e Dehi ao corpo que se manifesta por ter o Atma dentro dele. Então, são 3 palavras que designam a mesma coisa com sentidos levemente distintos. Porém, o que é interessante é que nesta explicação toda, olha o que ele diz aqui. Claramente, a Gita ensina que Deus não tem um corpo material como nós temos. Ele não é um Bhuta, jamais está atado ou liberto. Krishna, no entanto, apareceu neste mundo como um ser humano ou uma pessoa semelhante à humana. As pessoas viram Krishna, abraçaram-no, falaram com ele. Como devemos entender o corpo de Krishna? Aqui também a Gita vem ao nosso encontro. E aí, existe uma outra coisa, que eu não vou entrar aqui no aspecto, que é Rupa. É a forma transcendental, espiritual de Krishna. Então, nesta forma, tudo se manifesta. Por exemplo, o cavalo. Então, existe um cavalo original, uma tartaruga. Existe uma tartaruga original. Uma mente. Existe uma mente original. Um monstro do Lago Ness. Deve existir também, né? Mas, assim, na verdade, o que aqui está sendo dito aqui? Assim, brincadeiras à parte. Que toda forma material se origina de uma forma transcendental. Então, toda forma que existe porque existe uma forma original. Então, e aí entra em aspectos, porque ele é e não é simultaneamente. Então, ele é Balarama? É, mas ele não é também Balarama. Por quê? Oi, por favor. No caso do monstro do Lago Ness, é justamente um exemplo que poderíamos citar no que você está falando, que ele é um exemplo de Kaliya, vamos dizer assim, Isso, não é. Gostei. Esse Ramachandra é ótimo. Não é Kaliya, mas é um monstro também, uma serpente marinha que ataca as pessoas no oceano. Ele é ótimo. Ramachandra é ótimo. É interessante, né? Na verdade, a gente... que bom que a gente pode tratar de um assunto filosófico tão... aparentemente tão duro, né? Ou pesado, com tanto bom humor, né? Com tanta ludicidade. Porque tudo realmente é manifestação de Krishna. Por favor, Damodara. Eu tive que dar uma saída, que eu fui lá na frente. Não sei se o senhor chegou a falar sobre isso, mas se não, eu queria que o senhor falasse um pouco do aspecto de Balarama como guru, no mais espiritual, né? O guru original.
é um aspecto bem importante também dele. Tá, pronto. Quando Krishna se manifesta, ele se manifesta, como é que eu chamo? Sempre com os seus associados, né? Então, toda vez que ele vem, ele não vem sozinho, ele vem com o seu grupo, né? O seu séquito. Isso. E mais ou menos 500 anos atrás, né, quando Chaitanya se manifesta, ele se manifesta também com algumas personalidades do seu círculo de relações. E entre essas pessoas, Balarama também vem junto. E Balarama se manifesta como o seu mestre espiritual, Nityananda. E Nityananda, ele é a forma que dá a Krishna, como é que chama? Que dá, no caso, ao Senhor Chaitanya, uma orientação. Então, quando ele vem, ele também vem como professor, com uma certa erudição. Então, ele se manifesta como também instituição de conhecimento. Então, Krishna, por quê? Porque quando Krishna ele se manifesta, ele tem uma proposta, né? Ele tem uma razão de se manifestar. E uma das razões é instituir o Dharma. Então, instituir os princípios da era desta situação. Então, nada mais justo que, uma vez que ele vai manifestar a instituição dármica, que ele manifeste também a sua natureza de professor. É quase que uma coisa natural. E aí ele manifesta isso, no caso do Balarama, que é essa personalidade de força, de potência, como o seu professor, que é Nityananda. Por isso, quando a gente adora, né, o Senhor Chaitanya, a gente adora também o Senhor Nityananda junto. Né? Quando também a gente adora o Senhor Krishna, a gente também está adorando Balarama, né? Krishna Balarama. Então, um devoto neófito talvez veja Krishna ou sozinho ou isolado, mas um devoto sabe que, uma vez que se relaciona com Krishna, está se relacionando com o bom de todo, né? Então, a verdade é essa. Então, ele vai entender que ele está se relacionando com o ensinamento, ele está se relacionando com a parafernália, ele está se relacionando com o entendimento, né? Então, eu acho que talvez seja o aspecto filosófico, assim, mas se você quiser também falar de algum passatempo, de alguma situação, por favor. Não, só para tocar nesse ponto mesmo. Isso, né? É importante a gente entender. O Balarama também é dito nesse ponto que ele é o que sustenta, né? Isso, o sustentáculo. Inclusive, no tempo a gente fala que as paredes do templo, o telhado do templo, a midanga, tudo é Balarama. Balarama é o que mantém, E essa conexão de Balarama com o Guru, pelo menos eu costumo ver bastante assim, dessa coisa do Guru que é o que nos sustenta, né? Sim. O Guru, ele nos sustenta porque ele nos fornece conhecimento. Isso. Na nossa caminhada da vida espiritual, se a gente não tiver conhecimento, porque assim, o fator tempo dentro desse mundo, ele degenera tudo, né? Degenera todas as coisas. Então, mesmo que a gente aprenda que a gente não é o corpo, que Krishna é Deus, que esse mundo material é um mundo de ilusão, tudo isso, com o passar do tempo, vai sendo esquecido. A gente vai esquecendo que a gente é. A gente sabe lá no fundo que a gente não é o corpo, mas a gente começa de novo a agir como corpo. A gente sabe que Krishna é Deus, mas a gente vai começando a agir de uma maneira que talvez crie confusão na nossa mente. Até por conta de outras informações que não está sendo inseridas o tempo todo. E o Guru, ele é o que mantém esse conhecimento fresco. Né? O Guru é a pessoa que mantém, faz com que esse conhecimento não seja esquecido. Então ele está mantendo a nossa vida espiritual, ele está mantendo a chama acesa, né? O Balarama o Guru sustenta como o Balarama sustenta a criação, o Guru nos sustenta, né, na nossa caminhada espiritual, isso é de suma importância. Né? É interessante que você está falando isso, por quê? Porque existe no nosso panteão de manifestações dos avatares, né, e das
de Krishna na sua forma, na sua grande forma. Obviamente eu não vou entrar nesse aspecto, mas existe toda uma explicação para se entender o que é o receptáculo da existência, o que é a base da existência, o que é a ampliação do existir, o que é o existir, tudo isso está explicado lá no Srimad Bhagavatam, mas é um assunto que não cabe aqui. Mas o aspecto mais importante para se refletir sobre isso, que mesmo o Senhor Ananta, que é a pessoa que sustenta os universos, a sua base está no Senhor Kurma, que é a tartaruga original. Então, a serpente original que sustenta os universos, ela não sustenta sem estar em uma base. Ela não sustenta sem base. Ela sustenta baseada em Kurma. Lá, ó, a ponta do seu rabo está no casco de Kurma. O que é que significa isso? Significa que mesmo o sustentador tem a sua base. Ou seja, nem a pessoa que sustenta os universos sustenta sem ter base para sustentar. É demais isso, né? É demais isso. Então, aí você vê realmente... Oi? Ah, claro. Bom, eu agradeço a todos. Nesse momento a gente tem uma programação, são 11h53. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Agradeço ao meu mestre espiritual a chance de poder falar sobre esse conhecimento e agradeço demais a Vyasadeva a chance de poder sentar em sua cadeira e falar do Siddhanta e do conhecimento transcendental e espiritual do divino. Muito obrigado a todos. Hare Krishna.